pessoal tá entrando aí. Salve Maria, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live com o querido amigo José Eduardo Câmara. Vamos falar sobre um tema importantíssimo e essencial, principalmente nesses tempos de quaresma. Estou esperando o Dudu entrar. Salve Maria, Dudu, tudo bem? Salve Maria, boa noite. Boa noite. Estava falando que a gente ia falar sobre o coronavírus. Tá, Isso é com você que faz medicina. não aguento mais ouvir sobre o coronavírus. São dois, então. É isso. Vamos começar alguma coisa mais edificante. É, bem melhor, né? Vamos falar sobre a paixão do nosso mestre. Isso. Posso É, começar? vamos começar então. Vamos, eu queria começar. Primeiro que quando a gente, para tratar da paixão do Nosso Senhor, vai ser uma abordagem um pouco diferente, porque não vai ser somente tentando mostrar a sua paixão externa, porque quando a gente começa na meditação da paixão, o que nos chama a primeira atenção são os seus sofrimentos físicos, né? Porque são os que mais nos comovem, né? A dor da flagelação. Mas eu gostaria de hoje poder fazer uma meditação além, né? E poder fazer dos sofrimentos íntimos do nosso Senhor Jesus Cristo, da cruz íntima, né? Na espiritualidade da cruz, que é como se chama todas as obras surgidas em todos da Beata Conchita Cabreira de Armida, né, que foi uma mãe de família mexicana, existe uma devoção em torno dessas dores íntimas, que são representadas pela cruz pequena do coração de Jesus. Quem já viu uma representação do Sagrado Coração de Jesus, vê que no meio daquelas chamas tem uma cruz pequena que está cravada no coração de Jesus. Isso são essas dores íntimas, isso é essa cruz interna que o Nosso Senhor teve durante toda a sua vida, né? Porque ele veio para isso, né? Ele ansiava aquela Páscoa, né? Ele desejava oferecer a sua vida por nós, né? E que de uma maneira a gente esquece, né? Todo esse sofrimento. A gente, quando lê o Evangelho ou quando medita a palavra de Deus, deve ter sempre em mente que em toda a sua vida mortal, nosso Senhor Jesus Cristo se oferecia ao Pai por nós, né? Ele reparava por nós, ele se oferecia por nós. E toda a sua vida foi um ato de louvor ao Pai por nós, e a consumação do seu sacrifício ainda de maneira maior. Por isso, quando chega no momento ápice da sua oblação, a gente, em geral, quando começa a meditar, por exemplo, o primeiro mistério doloroso é a agonia de Nosso Senhor no horto. Então, para poder começar antes, a sua paixão de maneira própria, a gente começa subindo esses degraus do cenáculo, né? Esse segundo andar do cenáculo, para com ele ver esse momento do qual ele realmente se oferece, né? Este é o cálice do meu sangue que será entregue por vós. Então, a oblação, o oferecimento da sua paixão estava lá. Nesse momento tão sublime, Santa Teresinha do Menino Jesus chama a noite de Quinta-feira Santa, Noite do Amor, no qual ele nos deu o dom supremo da presença real, instituiu o santo sacrifício da missa e como para usar uma expressão de Santa Aníbal Maria de França, como num parto gêmeo, nos deu as duas graças do sacerdócio ministerial e do Santíssimo Sacramento. Se ofereceu por nós total e completamente. Então ali, no seu coração, começa essa doação. De uma maneira até muito terrível, porque ali também começa o mistério da traição de Jesus Eucarístico, né? Quando ele fala para Judas, aquilo que você tem que fazer, faz rapidamente. Tem uma serva de Deus dominicana canadense que faleceu não muito tempo atrás, nos anos 90, cujo carisma da sua congregação, das dominicanas adoradoras missionárias, é parte de uma experiência mística que ela teve com o cenáculo, né? Ela contempla o coração eucarístico de Jesus nesse momento da sua doação eucarística e ao mesmo tempo contempla o que é a terrível traição de Judas, né? E ela compreende esse enorme amor de Jesus que se dá a nós em cada comunhão e que se oferece ao Pai, né? E que com todas as profanações e todas as tristezas, né, tendo ciência de toda a nossa traição, quer ficar conosco e quis ficar conosco e quis perpetuar o seu sacrifício em cada altar. Esse mistério da bondade de Deus e do abandono dos seus é uma dor íntima muito grave para Nosso Senhor.
A palavra abandono, São Manuel Gonzalez, quem não conhece São Manuel Gonzalez é o bispo do Sacrário Abandonado, né? Foi talvez um dos maiores apóstolos do Santíssimo Sacramento do século XX, explica muito bem que o abandono é ato próprio dos amigos. Os que não conhecem Jesus podem traí-los, podem ser hereges, podem ser apóstolos, mas o abandono é dos amigos. E será nessa noite santa que ele será abandonado. E esse é o momento que cada um de nós tem que fixar. Durante o relato da paixão, quem seremos nós? Nós temos durante a nossa vida essa opção. Nós estaremos com Maria Santíssima e as Santas Mulheres com ele, nós estaremos com os discípulos que dormem, nós estaremos com São Pedro, que tira a espada da bainha, corta a orelha do servo, mas depois não suporta. De que lado nós estaremos? E na paixão de Cristo, que deve ser revivida em nós, que essa é uma grande diferença que nós temos do mundo protestante para o mundo católico. Nas outras lives a gente até falou que a experiência, a vida mística propriamente só existe no catolicismo, porque nós cremos verdadeiramente que a vida da graça transforma, e pelo crescimento orgânico da graça, santifica a alma. Para nós as bem-aventuranças não são simplesmente palavras bonitas, mas serão aquilo que o próprio Espírito levará a alma a viver, né? Lembra que uma das bem-aventuranças, a última delas, o suprassumo da santidade é o mistério da cruz, né? Bem-aventurados serei vós quando os perseguirem. Sobre isso, comentando exatamente isso, Dudu, o Futon Shin, ele fala que a paixão de Cristo começou desde o início, né? Desde que ele se encarnou. Mas ele fala que a vingança do mundo, quando o mundo ia se opor verdadeiramente a Cristo, foi depois que ele proferiu essa última bem-aventurança. Que começa ali verdadeiramente, né? As dores começaram desde o início, mas a perseguição. E se você pensar, há muitas realidades do Evangelho que a gente pode explicar para as pessoas e que elas podem chegar até do filosófico. O mistério da cruz é algo que o Espírito Santo tem que nos ensinar. Para nós não é natural abraçar a cruz. Não é. A nossa natureza humana rejeita, né? Total e completamente. Por isso, Cristo, nosso Senhor, ser Ele próprio nosso modelo, né? No momento terrível da agonia do horto, isso se faz muito visível, né? Porque a sua natureza humana se sente tremer, né? Também porque, como diz o Beato Maria Eugênio, a alma de Jesus se torna ali como um mata-borrão, né? Quem ainda se lembra que é um mata-borrão, era o que se usava para tirar o excesso de tinta, né? Quando se escrevia a tinta. Ele absorve sobre si, ele tem que contemplar todos os pecados do mundo inteiro. Quando nós dizemos que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, é algo muito grande, porque de todos os pecados de todo mundo, cada um de nós estava presente naquele momento. O teu pecado, o meu pecado, aquele que a gente finge que a gente não tem, aquele mais oculto deles, aquele que nos parece até mais desprezível, né? Quando a gente lê Vida de Santo, é muito costume que a gente fique bastante chocado quando ele fala: eu sou um grande pecador, eu não valho nada, e a gente pensa, ele é um exagerado, né? Porque a gente está tão acostumado a viver longe da presença de Deus e o Espírito Santo tem tão pouca liberdade em nós que a gente não entende a gravidade do nosso pecado, a gente não entende a gravidade de cada oposição que a gente faz à atuação de Deus ou cooperação que a gente faz à graça. O contrário do santo, que entende, quanto mais perto se chega de Deus, mais a gente entende a gravidade. Daí a gente pode entender como foi a gravidade que a alma de Cristo teve que experimentar. Pois é, exatamente. Isso é extremamente incrível de você pensar, porque quando a pessoa vai se afundando no pecado, uma pessoa totalmente desviada, totalmente no pecado, está imersa ali, e ela pode até, inclusive, se achar virtuosa, né? E o santo, claro, que ele está bem perto dele, acho que é uma comparação, né? Quanto mais próximo da luz, mais você vai vendo suas imperfeições. Em geral, a gente se acha muito virtuoso, né? Sim. Porque quanto mais baixo a gente está, mais, porque como a gente não conhece as coisas de Deus, a gente acha que a gente é muito bom, né? Inclusive Sim. porque nós temos esse amor próprio que tem sempre a nos fazer nos sentir muito superiores do que nós somos, né? Ao contrário do santo, que a cada experiência... Essa é uma boa pedra de toque de uma verdadeira experiência mística, que é a experiência mística que eu uso como usa o Padre inteiro, né? Com uma atuação dos dons do Espírito Santo que nos leva à contemplação.
a verdadeira nos leva sempre à humildade. Sim. Porque não se pode estar diante da luz sem entender a gravidade da nossa miséria. E isso é uma coisa que devia ser para nós um aprendizado. É o Salmo 50, meu pecado está sempre à minha frente. Porque é muito fácil, sobretudo no nosso tempo, onde a gente acostuma a usar inúmeras máscaras, né? E o mundo das redes sociais é muito propício para isso, a gente acaba usando isso na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, na nossa vida, e isso é muito perigoso. Então, compreender a paixão de Cristo devia nos levar sempre a compreender a gravidade do pecado. Que grave foi esse que levou ao Deus feito homem, a nosso Senhor Jesus Cristo, a ter que sofrer tanto no corpo e na alma. Qual é a gravidade do pecado? A paixão de Jesus Cristo fala do oceano do amor infinito de Deus, né, que quis derramar até a última gota de sangue por nós, e ao mesmo tempo da gravidade do nosso pecado. Porque me parece que a banalidade do pecado é uma coisa que ficou corriqueira, especialmente em ambientes de igreja, né? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o próprio Espírito Santo vai mostrando a nós. Sabe que o mistério da cruz é onde o Espírito sempre conduz. O Monsenhor Luiz Maria Martins fala que ainda que a gente não sabe, o Espírito sopra onde quer, mas ele tem como um ciclo que, vindo a nós para formar em nós Cristo, nos conduz à cruz. E só ele pode nos conduzir à cruz. A própria paixão de Jesus Cristo é uma obra-prima do Espírito, porque diz a carta aos Hebreus que Nosso Senhor se ofereceu imaculado a Deus no Espírito. É o próprio Espírito Santo que tem que nos conduzir. Se alguém quer tirar fruto da meditação à paixão, seja ele, né? Quando, na experiência de Santa Gema, quem crucificou Jesus foi o amor. Foi o amor do Espírito, sabe que a gente chama o amor incriado é o próprio Espírito Santo. Sim. Ele move a esta obra-prima de Cristo, que é a sua cruz, que é a máxima glória do Pai e para a salvação dos homens. Eu até parei um texto aqui depois que eu queria ler da Madre Sorazo, que ela fala que é a obra que o Espírito Santo tem que fazer na nossa alma. Então você pode saber a pedra de toque de uma verdadeira vida espiritual. Se o Espírito Santo não conduz à cruz, algo estranho tem. O ambiente próprio do Espírito Santo é a cruz. Foi pelo sacrifício de Cristo na cruz que ele nos mereceu o dom do Espírito. Sem Calvário não tem Pentecostes. E se nós não conseguimos entender isso, alguma coisa está errada na nossa própria vida interior. Esse infinito amor que é o Espírito Santo move Jesus a esta doação. E quanto mais a gente ingressa na lógica da cruz, que é loucura, né? Porque quem poderia pensar? Se a gente disser para alguém que os santos procuram a cruz, né? É uma loucura para nós. E é muito fácil também, quando a gente lê o santo, mentir para nós mesmos e falar assim, não, eu já estou assim, eu amo a cruz, quando ainda não é. Nós devemos estar diante de Deus como nós somos. Pedir a Ele o dom de amar a cruz. Sabe que eu, nessa quaresma, lendo a Paixão de Nosso Senhor, do livro do Santo Afonso, belíssimas reflexões e meditações. E ele sempre fala sobre isso, Senhor, me dê sua graça e me encha de sofrimentos e tudo mais. Aí eu estava conversando com a Cláudia. Cláudia, olha, eu rezo isso, eu repito as palavras que Santo Afonso fala, mas eu não sei se sou capaz de consentir, de assentir 100%, porque isso que a gente pede, porque ele é que tem que fazer, e a gente tem que cooperar. O evangelho que Deus escreve na nossa alma é o evangelho da sua paixão. E é ele quem tem que escrever. Porque nós sozinhos não podemos fazer. Não significa que a gente não tem que fazer nada. Não é uma passividade completa, ao contrário, né? Por isso nós temos que seguir uma vida de penitência. E eu vou te dizer que às vezes a penitência mais extraordinária que Deus nos dá, que a providência nos dá, é aquela que a gente menos quer. Que é a penitência de saber aguentar, ser paciente, de saber aguentar a humilhação, né? E também uma coisa interessante, que quando nos outras lives a gente falou da vida espiritual, das 3 vias, né? Se cria a impressão que a cruz é um mistério que se passa durante as noites e chegado o matrimônio espiritual, mas é o contrário, o matrimônio espiritual nos configura com o esposo. O nosso esposo é o esposo crucificado. Tu és para mim um esposo de sangue. E por isso as almas, quando chegam na via unitiva, longe de
de parar de experimentar a cruz são com ele crucificadas. Vide os grandes santos estigmatizados, vide Santa Verônica Giuliani, né? Que, ao contrário, teve que viver essa experiência dela aqui de metsana, de medianeira entre os pecadores e Deus, sendo totalmente crucificada. É todo o contrário. Quanto mais o Espírito Santo atua na alma, mais a alma pode compreender a cruz. E sem ele a gente não consegue compreender. E aí eu fico pensando nas dores da Virgem Santíssima aos pés da cruz, né? Acho que você vai querer falar um pouco Sim, dos passos de Nosso Senhor. Vou deixar para você. Eu só queria pegar uma passagem da Madre Sorásio que ela fala sobre a presença do Espírito Santo na paixão, porque ela fala Sim. na nossa paixão, né? Que a paixão de Cristo também é nossa, né? Claro. No Tratado da Vida Espiritual da Madre Sorásio. A paixão se apresenta à sua vista, à vista da alma, né? Como a obra mais primorosa trabalhada pelo Espírito Santo na santa humanidade de Cristo e nos santos, que se distinguiram por sua conformidade com o Salvador, e sente ânsia infinita de participar dela, e de participar em alto grau. À vista do crucifixo, a exalta e enche de júbilo, porque se impõe a ela o cumprimento do mistério que se apresenta. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, né, se apresenta a ela como o divino verdugo, preparando-se para crucificá-la e consumar a sua união com Cristo crucificado pela efusão do seu infinito e eterno amor. Da mesma maneira que foi o Espírito Santo que ofereceu a Cristo, ele vem a nós para nos crucificar, para nos unir a Cristo crucificado. E esse é muito importante, porque nós não conseguimos penetrar a alma de Cristo na sua paixão, senão pelo dom do Espírito. É por isso que antes de qualquer oração a gente suplica o Espírito Santo, porque é ele quem deve, sobretudo na meditação da paixão. E o fruto principal da meditação da paixão é crescer nesse santo divino amor, que é fruto do Espírito Santo. É ele quem vai nos crucificar. A gente nunca pode esquecer, sabe, que na cela de uma carmelita tem sempre uma cruz sem Cristo, que é a cruz onde ela deve ser crucificada. O mistério da cruz é o nosso mistério. Com certeza. Durante cada momento da paixão, somos nós que devemos estar lá. Essa é uma coisa, não é um fato histórico que a gente esquece. Porque a cada Santa Missa se perpetua com o mesmo sacrifício, né? É o mesmo sacerdote, a mesma hóstia, a mesma vítima. E é só a pessoa que é crucificada com Jesus pode ver Jesus crucificado em cada um. Sabe que a característica da missão do santo é que ele sabe ver no pobre, no sofredor, no angustiado Cristo, porque ele sabe ele mesmo ser crucificado com Cristo. Existe um fenômeno na vida de muitos místicos, como Santa Verônica Giuliani, como Santa Clara de Montefalco, no qual os símbolos da paixão são impressos no coração, né? Até de maneira física. Sim. E isso mais ou menos é o que deve acontecer na nossa alma, não de maneira física, mas que o nosso coração, né, é o que a gente pede no Stabat Mater, né? Santa Mãe, dá-me isso, trazer as chagas de Cristo impressas no meu coração. Vê que a gente pede a Maria Santíssima, porque a compaixão de Maria nos concederá essa graça. Jesus sofreu na sua paixão, Maria sofre na sua compaixão. Para os santos não tem muita diferença, eles vêm como um único sacrifício. É por isso que quando a gente lê uma Santa Gema tem um êxtase muito bonito de Maria nas suas dores, é um único mesmo sacrifício. Porque as almas estão unidas pelo mesmo Espírito. Ninguém esteve mais unido à humanidade de Cristo que Maria. Porque a humanidade foi formada nela, né? E como isso joga luz, joga luz no mistério da igreja também, se você parar para pensar. Claro. Porque na igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo. Nós somos igreja quando estamos unidos à árvore, né? Uhum. E é por isso que os protestantes não podem ter vida mística propriamente. Só se for com uma graça. E eles não conseguem entender. Você sabe que mesmo na igreja, no mundo do Oriente, eles têm muita dificuldade de entender, por exemplo, os estigmatizados. E existem autores russos, inclusive, que têm uma dificuldade muito grande, que tem uma rica tradição mística na Rússia, não se trata disso. Mas a maneira com que a gente vive, porque o mistério da cruz é o mistério da igreja. E a igreja está sempre com este impulso do sangue de Cristo, porque há almas que com Cristo se sacrificam. Neste mistério do sangue de Cristo, que deve percorrer todos os membros, né, e deve curá-los, nós nos crucificamos por ela, né?
Você sabe que na noite, no cenáculo, tem um grande mistério, o Evangelho de João fala da oração sacerdotal, né? E tem um momento ali que muitas almas no século XX meditaram, né? Que é o momento do proeios ego sanctifico me ipsum, que ele fala para os sacerdotes, por eles eu me consagro, por eles eu me santifico, por eles eu me ofereço, né? Que é o clamor do seu coração sacerdotal, que se oferece pelos sacerdotes. Por quê? Porque nos sacerdotes ele vê todas as outras almas que pelo ministério dos sacerdotes serão oferecidas. Sim. Então esse clamor de Cristo é um clamor de amor pela igreja. E as almas que são chamadas, como todos nós somos, a subir e a viver no cenáculo para com Cristo participar da sua paixão, devemos fazer disso o nosso clamor. Por eles eu me consagro. Então eu me ofereço, porque é muito fácil a gente fazer uma vida espiritual mesquinha. Eu faço a novena pela graça que eu quero, eu faço, mas o que é ótimo, né? Deus é generosíssimo, né? Nós não podemos pôr fim à bondade de Deus. Mas é sobretudo rezar pela Santa Igreja, pelas intenções do Santo Padre, pelos sacerdotes, para viver realmente como filhos da Igreja, né? Para poder, ao fim, ter a graça de morrer como Santa Teresa que disse, enfim, morro filha da Igreja. E esta paixão foi, sobretudo, por eles, né? Exatamente. Que saindo do cenáculo é uma coisa que a gente tinha que meditar. Ele acabara de fazer dos seus apóstolos sacerdotes. Eles acabavam de receber o corpo sacratíssimo de Cristo. O que foi aquilo para eles, a gente não sabe dizer. Foi uma graça inestimável. Eles saíram de lá sacerdotes. Então, quando no horto ele separa os três para orar com ele, e aquele lamento, não pudestes vigiar comigo, é um lamento muito grande para nós e para a igreja. Passando meditando essas palavras, Jesus disse, a beata Dina Belanger, que é uma beata canadense, das religiosas Jesus Maria, eram sacerdotes, mas eles dormiam. E ele fala quantos sacerdotes dormem durante a agonia da igreja. E, de uma maneira, eles dormem, nós dormimos. Exatamente. Porque recebemos a multidão de dons, somos batizados, membros do seu corpo. Quantas comunhões nós recebemos? Quantas vezes nós assistimos e participamos do seu sacrifício? Nós também fomos testemunhas da sua paixão. Num sacrifício sacramental, mas estávamos lá. E nós também somos aqueles que dormimos. Não pudestes vigiar comigo uma hora. Aquela agonia, Jesus coberto de sangue, que é a agonia suprema que pode haver para alguém, né? Imaginar o que foi aquela cena de vê-lo daquela maneira, né? Que vai se suceder por um momento, ele se oferece. Quando os soldados chegam para prendê-lo, para mim é um momento terrível, porque quando ele pergunta a quem buscais, a Jesus Nazareno, sou eu. É tão forte a resposta de Cristo, eles caem por terra. Mesmo durante o abaixamento da sua paixão, toda a majestade de Cristo estava presente. Uma palavra dele bastava para derrubar todos. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. É o mistério do bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor que a gente representa com a ovelha é bonito, é piedoso, mas o bom pastor é Cristo na sua paixão. Que para salvar a ovelha do lobo, para tirar a ovelha do poder do maligno, do demônio, para dela arrancar o pecado, é ele mesmo coberto de espinhos, para tirar aquela ovelha. Ele se entrega sabendo o que vai acontecer. E é uma coisa... Perdão, pode continuar, pode encerrar. Não, pode terminar. É porque eu entro aqui na meditação e como ele é traído, né? Porque ele é traído com um beijo de Judas. Com um beijo. O beijo do ósculo deveria ser algo que simbolizasse amizades, que simboliza o amor e tudo mais. Ele chama ele chama de amigo. Que à noite, se nós pensarmos, essa é o resultado da quinta-feira. Jesus fala na Santa Ceia, já não vos chamo servos, mas amigos. Sim. Ele revela a eles os mistérios. E é um dos amigos que o entrega. Eu acho que ali, Jesus, é claro, ele continuava amando Judas, né? E ele continuava querendo que Judas se salvasse. Como que... É assim conosco também, né? Porque aí nós temos que enfrentar o mistério da iniquidade.
É muito fácil adocicar a palavra, o mundo, como a gente tenta fazer, tirar dele o pecado, né? O homem bom, tudo é maravilhoso, e todos no fim são pessoas boas, todos salvarão. O que na verdade é mentir para as pessoas, tratar elas um pouco de maneira paternalista, como se elas não pudessem suportar. Qualquer ser humano, mesmo uma criança, compreende que existe um mistério de iniquidade. Compreende que muitas vezes nós somos, agimos como agentes do mistério da iniquidade. Exatamente. E o terrível que é isso porque a gente pode contrapor a bondade infinita de Cristo, né? Amigo, com beijos entrega ao Filho do Homem, com a maldade e crueldade, como a crueldade por dinheiro até, né? Que não deixa de ter um requinte aí de crueldade, sobretudo para uma alma tão delicada como Jesus, né? Jesus repreende quando está na casa do fariseu: eu entrei na sua casa e não me deste o ósculo, não me deste o perfume. Você vê, a delicadeza de Cristo esperava ser tratado como um amigo. Porque nós esquecemos isso, que na humanidade de Cristo, a alma de Cristo, tinha a delicadeza do homem mais perfeito que existiu. O quanto repugnava a natureza humana de Cristo isso. E é interessante meditar sobre a figura de Judas, que aquele estado de entregar o Filho do Homem, de entregar o seu amigo ali, nasceu de algo que já existia no coração dele. Era um pecado que estava pequenininho ali, que era ele depois começou a roubar o dinheiro dos apóstolos. E aquilo, como um pecado que é pequeno pode se transformar num pecado gigante ao ponto de entregar o Filho do Homem. Mas as coisas não surgem do dia para a noite, né? Exatamente. Da mesma maneira que o santo não se faz do dia para a noite, ninguém vira Judas do dia para a noite, né? E é um processo bastante lento, em que o demônio e a alma vai cooperando para fazer isso, né? E esse é o grande perigo da espécie de laxismo que a gente vive, no qual a gente pode ir crescendo no mal sem a gente se dar conta, né? Porque a gente muito fácil não se dá conta que nós somos os autores da paixão de Cristo. Exatamente. Foi por nós, né? Ele morreu e se entregou por mim. É muito fácil esquecer. É muito fácil. É como quando a gente ouve uma homilia. A gente acha que o padre fala para o outro, não para mim. Quem precisa de conversão é o outro. Tá vendo? Se fulano, né? Nunca é respeito de nós, né? E isso esse o mecanismo. A gente até pensa na pessoa, não a pessoa claro, específica. E esse é um mecanismo muito astuto do demônio, porque impede a conversão. Exatamente. Porque fecha a alma a ouvir a palavra de Deus, né? A gente fica de uma maneira encerrado, né? E fecha a alma a emoção que o Espírito Santo faz para a conversão, né? Para o abandono das coisas deste mundo, né? E para olhar para o alto, né? E é muito terrível na agonia do horto, sobretudo, porque a alma de Cristo teve que sofrer tudo isso. Então imaginemos o que foi, que coisa terrível foi essa, né? É por isso que na tradição da espiritualidade do Sagrado Coração se faz uma hora santa, né? Como Jesus mesmo ensinou a Santa Margarida Maria Alacoque, né? A permanecer nas quinta-feiras uma hora com Ele, né? A se prostrar com Ele, a oferecer ao Pai, né? Nos colocar vendo, contemplando com os olhos da alma um Cristo coberto de sangue, aquela terra coberta de sangue, né? Talvez, a venerável Madre Madalena... Não, pode falar, por favor. A venerável Madre Madalena do Sacramentado foi uma das primeiras monjas passionistas, o barulho aqui, que fundou o mosteiro de Santa Gema. O mosteiro de Lucca, na Itália, foi fundado a pedido de Jesus a Santa Gema. Santa Gema tinha o que ela chamava, uma amiga de Santa Gema, que era a Madre Josefa, que foi quem fundou esse mosteiro. Nos êxtases de Santa Gema parece um êxtase que ela se comunica à distância, né, porque a Madre Josefa estava em Tarquínia, e chama ela da Alma Santa, né? Ela foi uma grande santa, é a fundadora do mosteiro de Lucca, a Madre Josefa. A Madre Madalena conta que as irmãs queriam muito saber como ela meditava a paixão, porque elas sabiam que ela era uma santa. Sabiam porque tinham lido na biografia de Santa Gema, ainda que ela nunca falasse sobre isso. E um dia, para tentar descobrir, elas meio que tentaram fazer um pequeno engano piedoso, e disseram para ela algo do tipo assim: não, porque Jesus no horto quase não sangrou, né, Madre? Foi uma coisa muito, muito simples. E ela teve uma tal repulsa que disse para ela assim: não, minha filha, era como um homem que acabara de sair do banho, tanto era o sangue. Então essa é uma visão muito gráfica para a gente ver. É Cristo Nosso Senhor coberto de sangue, né? Um sangue que era sinal
dessa agonia profunda. Tem uma beata do século XX, Helena Aiello, fundadora das Mínimas da Paixão, que teve essa experiência de sofrer a paixão de Cristo durante a quaresma, e ela tinha uma experiência muito profunda com o suor de sangue, até porque ele se retirava instantaneamente do seu rosto, né? Inclusive foi uma das provas da beatificação, porque tive que fazer uma série de exames médicos para saber a origem sanguínea, né? E a foto dela na sua agonia é a coisa que mais me impressionou. Primeiro porque a gente vê a mudança do rosto dela normal para o rosto da agonia. A pessoa fica praticamente reconhecível. E com aquela abundância de sangue, que mostra realmente uma angústia profunda. Claro, a experiência do místico não é um argumento histórico, mas é o argumento da realidade do mistério da igreja, né? Que Cristo continua esperando de nós a participação no mistério da sua cruz. Essa é uma coisa muito profunda na espiritualidade do Padre Pio, né? Esperar esse convite de Cristo que ele participe da agonia. Esses exemplos nos servem muito para compreender a gravidade do pecado, né? E a gravidade do meu pecado. E não cansa repetir isso, porque eu sinto que as pessoas, todos nós meio que ficamos na cabeça com essa espécie de neopedagogia do homem bom, todo mundo é muito bom, todo mundo nasce bom, ninguém na verdade é ruim, ninguém nunca quis o mal. E a verdade é que o mal se instalou no meu coração, no teu coração, no coração de todo mundo, porque nós permitimos, né? Exatamente. E o único remédio disso é sim a paixão de Nosso Senhor, né? E durante a sua paixão, a sua prisão, o julgamento, a humilhação diante do seu povo, né? Um julgamento iníquo, ele que era o justo. Sabe? Toda a noite, a flagelação, que para mim é uma coisa terrível, pelo sofrimento físico, pela nudez física. Né? Talvez, Alessandro, nós compreendemos muito pouco hoje do que é a virtude do pudor. O pudor não se trata de uma coisa externa. Nós invertemos uma coisa natural. O homem nu é o homem frágil. O primeiro instinto da nossa nudez é proteger a nossa nudez. Porque nós somos frágeis. A nudez de Cristo na sua paixão, coberto daquelas chagas, humilhado pelos soldados, para a alma de Cristo foi um suplício muito grande. Né? E só explica pelo oferecimento que ele tinha que fazer, pela nossa própria falta de pudor. Pela nossa falta de compreensão da dignidade do nosso corpo. Né? Vós sois templos de Deus, de São Paulo. Compreender o que foi daquilo de humilhante durante toda a sua paixão. Ser tratado como um homem comum e pior. Né? A profecia de Isaías fala, parecia um verme, não um homem. Tamanho abaixamento de Cristo. Ao ser mostrado aquela palavra, eis o homem, para mim é a coisa mais impressionante que podia haver. Porque nós fomos como homens redimidos ali. Sim. O nosso rei está coroado de espinhos. Não tem uma parte do seu corpo que não tem uma chaga. Não tem nada dele que seja saudável. Sabe que Santa Faustina, ela fala, meditando nessa meditação sobre a flagelação de Nosso Senhor, ela fala, olha, quando acho que com certeza você conhece essa meditação. Uhum. Quando Jesus estava ali e ela via os carrascos açoitando Nosso Senhor, e ela fala, olha, ela vê que Nosso Senhor não demonstra tanta dor. E ela fala, por quê? Que ele demonstrou mais dor, eu estou lembrar que ela demonstrou mais dor quando os religiosos, as religiosas... Ela vê que a flagelação Tem uma visão muito análoga do Padre Pio também, que ele vê os sacerdotes que o traem, né? Porque esse é um mistério da igreja. Nós, os batizados, né? Eles que feriam, era eles que com seus pecados flagelavam. Sem problema. Para o vizinho não, para a batucada do vizinho não atrapalhar. Pronto. Então a gente Jesus sofreu na carne exatamente pelos pecados, Santa Faustina diz, pelos pecados contrários ao sexto mandamento, que é contra o pudor. Não, sem dúvida. Mas eu queria fazer uma observação. Quando o místico experimenta a paixão de Cristo, é uma experiência sempre eclesial. Sim. Isto é, ele está experimentando na contemplação, no sofrimento que ele deve sofrer, unido à paixão de Cristo, pelo mistério da igreja.
Porque também a purificação da igreja depende destas almas, né? Com certeza. Por isso, as almas vítimas, né, para usar uma expressão muito consagrada nos últimos 250 anos, por isso esse chamado que todos nós temos, porque não esqueça, pelo nosso batismo, nós todos fomos sepultados com Cristo, com ele fomos crucificados, né? Para nós, essa união com o mistério da paixão que continua hoje. E não é um segredo para ninguém que a paixão de Cristo continua na sua igreja. E isso se vê, isso se experimenta, isso disseram os últimos santos padres. Não é nada oculto para nós. E que terrível é quando ele apresenta. Você falou Santa Maria Faustina, houve um momento essa frase, né? Quando estava diante de Pilatos, te tinha presente, né? Estou parafraseando, né? Cada momento daquela paixão, estamos nós. Isso é o que a gente devia tirar disso. Em qual daquelas pessoas seremos nós? Nós seremos Pilatos que lava as mãos, né? Nós seremos a corte de Herodes que ri de Jesus, né? Que é uma passagem muito boa. Quando Jesus é mandado para a corte de Herodes, ele não abre a boca, né? Porque com Pilatos ele explica, né? E o Evangelho fala, Jesus autem tacheba, Jesus calava. São Paulo da Cruz, nas suas cartas, repete isso incessantemente. São Paulo da Cruz foi talvez um dos maiores contemplativos da paixão de Jesus Cristo, um místico da paixão, e ele repete muito para as filhas espirituais, Jesus na paixão se calava. Diante do opróbrio deste mundo, de nós sermos ridicularizados, saber este silêncio oblativo. Sabe, é muito fácil para nós que não chegamos a experimentar uma verdadeira perseguição, reclamar da unha encravada. É muito fácil quando alguém vira o olho para nós, a gente acha ruim. Bem-vindo. Nós não estamos aqui para outra coisa. Sabe? É o momento da morte de Santa Macrina, quando São Gregório de Nissa, seu irmão, fala com ela de toda a perseguição pela palavra de Deus, e ela fala, você não entendo, você se queixa de quê? Para que nós recebemos o nosso chamado? Para isso. Para nós é uma honra. Para nós não é um lamento. Essa é por isso que eu acho difícil. Quando as pessoas leem nos livros hoje a palavra vítima, Jesus vítima, alma vítima, a gente tende a associar o vitimismo que a gente tem agora. A alma vítima é todo o contrário disso. Porque aquilo é um ato de amor voluntário. Não são a eles doação que me matam, mas eu que me dou. Exatamente. Então, ainda que seja uma coisa que você não tem controle, porque na vida todos nós vamos sofrer, é inevitável. É saber que aquele oferecimento deve ser feito por amor. É por isso que vira alegria. Procure na internet o texto da perfeita alegria de São Francisco. Né? Quando forem perseguidos, vão bater, vão humilhar, você não vai ser reconhecido. Aí está a perfeita alegria. Mas como? Porque a perfeita alegria está na doação, de ser como ele. A santidade é ser Jesus. O santo é Jesus. É Jesus que continua a sua vida. É as palavras de São Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Sabe? Por que o mártir pode sorrir quando vai para o martírio? Porque não é ele. Sabe? No martírio de Santa Perpétua Felicidade, quando Santa Felicidade ela tem que ter um filho na prisão, né? Ela estava grávida quando foi presa. E os soldados riem dela, como você espera chorando nas dores do parto, né? Suportar as feras se você não suporta. Ela disse, aqui sofro eu, lá sofrerá Cristo em mim. É no momento que a gente torna forte. Porque é ele. O nome dele. Travou um pouquinho, Dudu? Uhum. Agora, voltando. Travou um pouquinho. Oi? Tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo muito bem. Tá travando um pouco. Acho que tava voltando agora, deu uma a rede deu uma variada. Travou. Você só tá travando aqui ou tá travando? Como tá aí a conexão? Vocês conseguem me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Quem tá entrando aqui na live, se puder comentar. Oi, agora voltou. Voltou, travou de novo aqui pra mim. Não sei se pra você. Para vocês conseguem me ouvir? Oi, salve Maria. Agora Voltou? sim, agora sim.
Voltou. Agora sim. Agora sim. Então vamos voltar à meditação da paixão de Nosso Senhor, né? Vamos voltar. Então, durante toda essa humilhação, era por nós que ele se oferecia. E vamos pensar em que em todos esses passos estava Maria Santíssima com ele, né? Vivia ela unida a ele em todos os momentos, do seu oferecimento na oblação eucarística, no dom que ele fez aos seus sacerdotes, na sua agonia, na sua flagelação, na sua coroação de espinhos, em todos os momentos devia estar ela com ele. Ele era a vida de Maria. Pelo Espírito Santo, os dois tinham uma união como jamais houve. Se é grande quando a gente lê na vida de dos grandes santos, Santa Catarina de Sena, por exemplo, que houve a troca de corações, muito mais podemos dizer de Maria Santíssima. Podemos dizer que os dois corações tiveram uma plena união, um coração uno, para usar a expressão de São João Eudes, né? O apóstolo dos Sagrados Corações. E eu gostaria de apontar de novo que esta paixão de Cristo deve ser a nossa paixão. A verdadeira obra que Cristo faz em nós é fazer que a gente participe desta paixão, né? Que a gente medite, que a gente viva. É o grito fogo e sangue, que é o grito de Santa Catarina de Sena. Se você ler as cartas da Catarina de Sena, o sangue de Cristo brota de cada palavra, né? É fogo, é sangue, é preciso o fogo. O fogo se aumenta pelo sangue de Cristo, né? Eu separei uma passagem, eu não sei, eu estou falando muito, não sei que oração. Tá, não. Não. Do livro do Padre Inteiro, que ele é o mestre das notas, né? Então, nas notas que ele pega, Santa Catarina de Sena, é o mestre da seleção, em que ela diz assim, eu gosto dessa passagem: no sangue achamos a fonte de misericórdia, no sangue a clemência, no sangue o fogo e no sangue a piedade. No sangue se fez a justiça de nossas culpas, e no sangue se abranda a nossa dureza, e as coisas amargas se tornam doces, e as grandes e pesadas cargas se tornam leves, porque no sangue se amadurecem as virtudes. Por isso a alma se embriaga e se submerge no sangue para a honra de Deus. Então, daquele sangue que brota, que Jesus deu no cálice do cenáculo, o sangue que ele derramou sobre as árvores, né, sobre aquela terra umedecida do Getsemane, pelo sangue da sua flagelação, da sua coroação, de cada uma das suas chagas. Esse sangue é a nossa vida. Ele é o sangue que nos vivifica em cada comunhão. O sangue, o cálice que gera as virgens. Né, diz assim, quem gera pureza e santidade é o mistério do sangue de Cristo, que vivifica toda a igreja. Se não fosse o sangue de Cristo, nós não estaríamos aqui. Por ele fomos salvos. E para nós é mais, porque não é só que no passado, é hoje, é vivo. Em cada comunhão, em cada momento, em cada sacrário que eu visito. É ele, é o mestre, ele está conosco. Tem uma passagem, eu vou voltar para o Padre Inteiro, que ele cita do Beato Suso, que é um beato dominicano. A gente associa a espiritualidade da paixão aos franciscanos, porque São Francisco de Assis foi um grande contemplativo, né, da paixão, né? Foi o primeiro estigmatizado, né? O brasão da ordem franciscana são as mãos que se entrelaçam. Mas na ordem dominicana há um grande número de contemplativos da paixão, a começar por São Domingos. Quem gosta de arte sacra e conhece a obra, por exemplo, do Beato Angélico, vai ver quantas obras, né, do próprio São Domingos contemplando a paixão de Cristo, né? Então ele cita muitos santos e místicos E aqui, citando o Beato Suso, ele cita essa passagem: não se chega às grandezas da minha divindade, senão pelas humilhações da minha humanidade. Quem pretende se elevar sem a ajuda de meu sangue, quanto mais esforços faça, mais miseravelmente cai nas trevas da ignorância. A porta luminosa que tu desejas é minha humanidade ensanguentada. Quem quer ter vida espiritual, contemple a paixão de Cristo. Tem uma moda de tirar Cristo crucificado para colocar Cristo ressuscitado, como se uma coisa fosse oposta à outra. Estranhamente, pulando o próprio Evangelho, porque quando Jesus é ressuscitado mostra suas chagas gloriosas. Ele não esconde dos discípulos que o seu triunfo se dá na cruz. Hora nenhuma. Por isso que São Paulo pode dizer, pregamos Cristo e Cristo crucificado.
É uma necessidade de adocicar o evangelho, tirando dele toda a doçura. Porque se você ler cada um dos místicos, ele vai encontrar doçura na paixão de Cristo. Por isso tem até uma meditação sobre isso para fazer no fim. Todo verdadeiro consolo nosso está em Cristo crucificado. Aquele Cristo que carrega a cruz livremente, que abraça a cruz por amor, que aceita a queda humilhante, que aceita, sendo ele criador do universo, ter que ser ajudado por Simão de Cirene, que quer ser consolado pelo véu da Verônica. Você sabe que esse é o segredo, a alma que se aproxima de Cristo na sua paixão, que vai consolá-lo na sua paixão, recebe a graça de que ele imprime a sua face em nós. Santa Teresinha do Menino Jesus vai fazer da Sagrada Face o seu símbolo. Sabe que você falou dessa moda de querer opor o Cristo crucificado com o Cristo ressuscitado. Foi isso que você falou. Nas igrejas, tentaram, principalmente nas igrejas do interior, eles trocaram, né, o crucifixo por uma imagem de Cristo ressuscitado. Eu acho que é até mesmo uma questão psicológica do homem moderno, né, que foge do sofrimento, que quer buscar o prazer e fugir do sofrimento, quer buscar o prazer e fugir do sofrimento. Foge de Cristo, né? Porque a primeira tendência nossa numa época de religiosidade de supermercado é dar para as pessoas o Cristo que está à venda. Então, às vezes é o Cristo que só ressuscitou, não tem paixão, não tem sofrimento, não tem cruz, Deus só quer, Deus não quer. Imagina se pedir alguma coisa de sacrifício, não pode, porque a gente tem que dar para as pessoas um leitinho, elas não estão acostumadas. Estranhamente, São Paulo fala com uma força da cruz de Cristo inestimável. E eu vou te dizer, as almas não são atraídas porque nós não damos a ela a cruz de Cristo. Porque Jesus diz, quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todas as coisas. Você quer saber qual é Você quer saber o segredo da nova evangelização, o segredo é Cristo crucificado. É loucura, mas é essa loucura que atrai as almas. Eu duvido de quem olha um crucifixo grande, assim, a pessoa se sente tocada. Porque você está vendo ali o símbolo da injustiça maior, e você sabe, porque o homem sabe que no seu interior vive o pecado. Ele sabe que ele está ali por causa do seu pecado. E mais, o pecado sem a cruz é desespero. Com a cruz é amor misericordioso. Com certeza. Então, quando nós tiramos a cruz, nós tiramos Cristo, nós tiramos a misericórdia da vida dos homens. Para eles não há mais, há o desespero. Porque nós podemos fingir, mas nós não podemos fugir, né, da realidade do mal. Está aí. Tirando Cristo e a sua paixão, nós tiramos seu amor infinito. Porque o crucificado, mesmo no maior do desespero, mesmo no último momento, né, a primeira dos filhos espirituais, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é aquele assassino condenado à morte, né, ela sabe da conversão dele porque ele pede para beijar a cruz. Né? A cruz é o sinal último. Né? O bom ladrão, no momento último, ao reconhecer que ele era pecador e pedir a Cristo, é salvo. Sem Cristo crucificado, nós tiramos das pessoas a chance de compreender o amor infinito de Cristo. Quando eu mostro Cristo crucificado, eu falo para eles que o abismo do nosso pecado atrai o abismo da paixão de Cristo. Né? O abismo da nossa miséria atrai o abismo do sangue precioso. É por causa dele que nós fomos salvos. Ao tirar Cristo crucificado, nós tiramos das almas a esperança. E sem esperança, elas vão procurar a esperança ideológica, que é uma esperança utópica deste mundo. Quando nós não podemos oferecer isso para eles. Né? Vamos fazer como Judas fez. Nós vamos fazer como Judas fez. Porque qual foi a desculpa de Judas quando Jesus estava sendo, esqueci o nome, Maria derramou o vaso de azeite nos pés de Cristo? Qual foi a desculpa dele? Jesus, como você permitiu que derramasse o perfume sobre os seus pés? Era melhor a gente pegar, vender e dar para os pobres. Esse que é a ideologia. Começou aí, claro. Nasceu ali. Porque não é por ele. Sabe, aqui, nós estamos aqui por ele. Sim. Nós amamos os pobres por ele. Nós aceitamos a cruz por ele. Ele é o centro de todas as coisas. Se não é por ele, nós não devíamos estar aqui.
Se não é por ele, o último a sair apaga a luz. É inútil. É por ele e pela sua cruz que nós vivemos. Toda vocação, seja a vocação sacerdotal, a vida consagrada, a virgindade consagrada, só se explica em Cristo crucificado. E Cristo crucificado só se explica com a sua vitória. Por isso ele mesmo pede, né? Ele mostra as suas chagas gloriosas. Ele é quem nos ensina o valor da paixão. Ele mesmo. A paixão de Cristo é o caminho único para compreender esse amor infinito. E é infinito que nós não podemos colocar um começo ou um fim. Porque abraça toda a minha vida. Abraça tudo. E ao momento que eu tirei Cristo crucificado, eu tirei esse oceano, né, que é Cristo crucificado, eu tiro às pessoas a chance de entrar à contemplação, de ter vida de oração. É a humanidade de Cristo o único caminho da vida espiritual, como diz Santa Teresa. Se não, vira qualquer coisa. Sem ele, vira qualquer coisa. Se é uma característica que a modernidade provou, é que quando a gente tira Alessandro Jesus, serve qualquer coisa para ser Deus. Serve o corpo, serve o dinheiro, serve qualquer coisa. Serve sem um mundo sem Deus, um mundo sem Cristo, não virou um mundo sem religião, virou um mundo que tudo é superstição. A gente olha para os astros, a gente olha para isso, a gente olha para a borra de café. É verdade. O momento que nós tiramos ele, absolutamente nada mais importa. Só importa o significado. É por isso que o Cardeal Sará, ele fala, olha, o celibato, no livro sobre o celibato que ele escreveu com Bento XVI, olha, o celibato, se não é para Cristo, se não é para Deus, o celibato não faz sentido mesmo. Se não tem Cristo crucificado, se não tem Deus, não faz sentido o celibato, não faz sentido o sacerdócio, não faz sentido nada. Não, na verdade, é uma tentação que nos últimos 50 anos se tornou muito popular, que é imaginar que as pessoas virão à igreja porque nós damos a ela uma espécie de passe livre, né, de bonismo, que não se provou verdadeiro. Por quê? Porque as pessoas esperam Cristo. Elas esperam a verdade. Uma verdade que se mostrou a nós crucificada. O homem que se mostrou para nós, o ecce homo, está coroado de espinhos e coberto de opróbios. Ele abraçou livremente uma cruz. Ele quis morrer numa morte abandonada. Meu Deus, por que me abandonastes? Ele quis vencer a morte e, na sua ressurreição, continuar entre nós, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E quis perpetuar a sua imolação, quis perpetuar o seu sacrifício. Como se não bastasse o sacrifício da cruz. Como se não bastasse que você está conosco na Eucaristia, como se não bastasse, quis viver em nós pela vida interior, pela graça, quis fazer de nós seu templo, né? Quis nos dar tantas graças para nos fazer santo nesta terra. Para nos fazer participar, à maneira do possível, da alegria do céu. Não é possível o amor misericordioso de Cristo ser maior. Não se pode conceber. É por isso que toda a espiritualidade, do começo a hoje, verdadeira, nos leva a Cristo crucificado. Eu queria ler uma passagem, porque eu gosto muito de citar diferentes autores para não parecer. Quem ainda não leu esse livro aqui, da Beata Maria Celeste Costa Rosa, das obras seletas, vê se dá para ver. Você está vendo? Tá sim, sempre conosco, né? É uma trilogia, né, da autobiografia. Ela é fundadora das Monjas Redentoristas. Quem não sabe, ela... Não? Eu tenho a suspeita que foi você que traduziu, né? Não, esse livro já havia traduzido. E graças a Deus foi uma reedição há muito tempo, há muitos anos que se quer uma reedição desse livro. Do João Batista Boaventura, né? E João Batista Boaventura Leite, que nós devemos a ele a graça de ter feito muito pela Beata Celeste Costa Rosa, inclusive antes dela ser beatificada, né? É a trilogia das obras principais dela, né? No segundo, a primeira é a autobiografia. Quem não sabe, ela recebeu o chamado a fundar a Ordem do Santíssimo Redentor, que são as monjas redentoristas. E ela, inclusive, recebeu o chamado, foi mostrado para ela que Santo Afonso fundaria os redentoristas, né? Porque as monjas antecedem a fundação dos padres. O primeiro dos livros é uma autobiografia que mostra como, desde criança, Nosso Senhor foi conduzindo ela pela paixão, pela meditação, pela oração, da vida carmelita dela até a revelação da regra e da nova ordem, né? O segundo dos livros, e
os diálogos da alma é como um pequeno diário dela, e num terceiro volume já é os graus de oração. Nesse segundo livro, Diálogos da Alma, ela foi anotando durante um longo espaço da sua vida ensinamentos e graças místicas que ela recebeu. A Madre Costa Rosa, o carisma específico que ela recebeu, e diz muito bem para nós hoje, é que é ser viva memória e retratos animados de Jesus. Significa que cada uma das monjas deve ser como um retrato vivo de Jesus. Daí as cores do hábito, que é vermelho e azul. E com Cristo, né, no seu escapulário. E ela teve que viver essa semelhança com Cristo na sua própria vida, já que ela não foi compreendida, foi expulsa do mosteiro depois de fundado, ela teve que carregar na sua maternidade espiritual a renúncia completa. Porque é muito bonito falar de cruz quando a gente tem cruzinha, como eu digo, encravada. Quando nós temos que ser perseguido pelos bons, não compreendido, sofrer no corpo e na alma, porque perseguição dos que a gente ama é muito mais duro do que qualquer outra coisa. E depois ela funda um novo mosteiro, ela foi muito amiga de São Geraldo Magela. Então, nesse segundo livro dos Diálogos, tem um momento que Jesus lhe fala assim, e é isso que eu quero ler. Escuta-me sempre, diz Jesus, na cátedra da cruz, que plantei no teu coração, para que eu viva crucificado na vida deste homem viajou. Então, a cruz de Cristo, como está plantada no coração de Cristo, deve estar plantado na minha cruz, como árvore. Na cátedra da cruz. Cátedra, sabe que o privilégio da cátedra do professor é que ele podia ensinar sentado, né? A cátedra de Cristo é a sua cruz. É onde ele nos ensina todo o seu evangelho. Você quer conhecer o evangelho? A suma do evangelho é Cristo crucificado. E esta cátedra ele quer fazer no nosso coração. Já nesta vida. Tu me verás no teu espírito crucificado em tua humanidade, crucificado na cruz nua da tua pobreza, crucificado no teu corpo com a fraqueza e a enfermidade, crucificado no espírito com aridez, abandonos, melancolias, tédio ou abandono de toda humana consolação. Então aqui está a radicalidade do Evangelho, é aceitar a desolação, é amar a desolação, é aceitar a pobreza voluntária. Num mundo que diz para nós que quem é bom é porque tem muito dinheiro. Que se uma coisa que nós absorvemos bem, essa mentalidade liberalista, protestante, de que o dinheiro é uma resposta divina de uma bondade. É mentira. Isso não é lógica da cruz, não é lógica do Evangelho. Isso também não quer dizer que a gente não deva querer um justo salário, não deva ter na vida o desejo de desenvolver todos os dons que Deus nos deu. Porém, nunca colocar o nosso conforto nisso, no dinheiro. Por isso que a gente deve ser que está crucificado. Farei de maneira que todas as coisas te sejam cruz e paz, como comigo quando viajou. Cristo, quando viajou, a gente chama a alma no estado de viator, no estado que a gente está, de peregrino, né? No céu nós já estaremos contemplando a Deus na graça. É preciso isso. Todas as coisas te sejam cruz. Este é o segredo. Porque não existem mais santos ou místicos na igreja. Quando perguntavam a um padre inteiro, e é uma das questões místicas, por que tão poucas almas? Se é verdade que todos são chamados à santidade, se é verdade que Deus e o Espírito Santo não negam as suas graças a ninguém, por que são tão poucos? Porque quando Cristo vai crucificar tudo para nós não queremos. Então não falta a graça do Espírito, falta a generosidade do homem. Quando aparece, quando ele diz para nós isso, farei para que todas as coisas sejam cruz, a gente para no cruz, a gente não vê a palavra depois que é paz. A gente para na árvore da cruz. Você sabe que o Futon Shin, ele fala uma coisa muito interessante, a paz do cristão é a paz da alma. Pode estar acontecendo externamente, o mundo pode estar caindo, mas o cristão que está unido a Cristo na cruz, ele tem paz. A live vai acabar daqui a 25 segundos. Então, a gente pode abrir uma nova para a gente finalizar? Tá. Isso, pode ser. Eu já me preparo para... Beleza. Vai finalizar daqui a 10 segundos. Mas é isso, né? Termina a citação. O encerramento. Alguém está resolvendo jogar fora.